Esse aqui é o vídeo para falar sobre a queda da resistência com a dedução da fórmula. Bom, a gente vai trabalhar muito com a cinemática aqui. A gente começa colocando uma massa com uma massa maior do que zero e caindo ao longo do eixo Y. O eixo Y em função do tempo aqui. E para baixo é positivo. Beleza. Ela vai ter uma velocidade v em função do tempo. E para baixo, as únicas forças atuantes vão ser a força-peso, que é igual a massa vezes gravidade. E para cima vai ter a força de resistência do ar, que ela é negativa. Então aí, né, a gente já também acha que negativo. Que essa força de resistência do ar vai ser diretamente proporcional à velocidade dessa massa. E tem uma constante porque tem outros fatores que vão influenciar. Então tem uma constante aqui também. Dessa forma a gente vai trabalhar com as leis de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Todas as forças resultantes, a força resultante vai ser a peso menos a força de resistência do ar, igual a massa vezes aceleração. Substituindo o valor de cada um dá mg menos kv. O kv ele é positivo, só que nesse caso ele está indo contra o eixo x, que para baixo é positivo, então ele vai ficar aqui negativo. É igual a massa vezes aceleração. A gente sabe que na parte de baixo aqui, a gente só mexeu aqui e aqui. A gente sabe que a velocidade é dy dt, que é a variação do y em relação ao tempo, essa é a velocidade. E a aceleração é como se fosse o dobro disso. Seria a variação dessa variação de y. Então é d ao quadrado do y dt ao quadrado, que é a aceleração. Só que aqui eu só troquei de lado, passei isso aqui para cá, passei isso aqui para cá. Desse jeito, a gente vai encontrar uma EDO de segunda ordem, que não é interesse nosso, a gente trabalha com EDO de primeira ordem por enquanto. Então, para essa fórmula, a gente vai ter que dar uma mexida ainda. Bom, repetir ela aqui, só copiei de volta. Então, o que a gente vai fazer? Essa aceleração aqui, que é como se fosse o dobro da variação da posição em relação ao tempo, é a mesma coisa da variação da velocidade em relação ao tempo, que é o conceito de aceleração. E essa aqui, a gente sabe, né, que aqui eu chamei de variação da velocidade em relação ao tempo. Então essa aqui, que é uma variação da posição em relação ao tempo, é a velocidade. Então a gente só coloca a velocidade aqui. Então a gente aplica uma propriedade de um lado e do outro, que é multiplicar por 1 sobre m. A gente cancela esse m aqui e fica desse jeito. Aqui o g também está com m, fica desse jeito. E esse aqui, como não tem o m, vai ficar o m aqui no denominador. A gente sabe que dv dt é a mesma coisa de v com o tracinho, né, que é a representação da derivada. Aí passando esse termo para o outro lado, vai ficar mais km vezes v, mais k sobre m vezes v. E do outro lado sobrou só o g. Aí aqui a gente achou nossa EDO de primeira ordem, porque é semelhante àquela que a gente trabalha, né? A derivada de y mais px vezes y é igual a f de x. Então, agora a gente vai ter que achar o fator integrante para trabalhar melhor com esse negócio, para a gente poder achar a equação, né, para poder integrar também. Fator integrante a gente já sabe que é acho que é ρ essa letra, e essa aqui, tá dando para ver direitinho. É elevado à integral de px dt. E a mesma representação disso aqui, exponencial dessa potência, tá aqui. Só representar como exp. Como a gente está falando agora de cinemática, né, desse tipo de coisa, então a gente vai ter que adicionar não é em relação a x mais esse negócio, é em relação a t. Então é bom se atentar a isso. Então agora exponencial do px, a gente viu aqui que é o que acompanha o v, o que acompanha o y, só que na nossa é o que vai acompanhar o v, que é o k sobre m. Então a gente vai fazer a integral de k sobre m dt, que a gente está derivando tudo em relação ao tempo, tudo em relação ao tempo aqui. Então, esse km não tem nada a ver com o tempo, vai sair da integral. Então, integrando esse negócio, vai dar t mais uma constante 4 pertencente aos reais. E ela aqui, ó, é elevado a isso, esse que está dentro do parênteses. Então, agora a gente pode voltar para cá e partir daquela dedução, né, de que o fator integrante vezes v, na verdade, usando essa aqui, o fator integrante vezes a derivada do fator integrante vezes o y é igual a o fator integrante vezes essa função. Então, a gente vai fazer aqui a derivada do fator integrante, que é esse aqui de baixo, vezes o v é igual a g vezes o fator integrante. Aqui, ó, a derivada em relação ao tempo do fator integrante vezes v é igual ao fator integrante vezes a gravidade.
Então isso aqui, posteriormente, a gente iria integrar. Então eu já coloquei que já integrei, já resolvi, já tiramos tudo. Que a gente derivou e a inversa é integrar, então só deixa do jeito que está dentro do parêntese. Esse lado aqui, eu já coloquei, ó, fator integrante vezes g, o fator integrante está aqui vezes g. Então agora a gente pode integrar em relação ao tempo. Esse lado aqui eu fui só copiando, até aqui embaixo. A gravidade pode sair que ela é uma constante, não tem nada a ver com o tempo. Então, integrando isso aqui vai dar 1 sobre km vezes o próprio termo, mais uma constante 5 pertencente aos reais. Então, fazendo uma propriedade distributiva simples aqui, a gente vai achar isso aqui, e desse lado é uma gravidade vezes a constante. A gravidade ela é constante, então a gente pode só chamar de uma constante 6 pertencente também aos reais. Então, a gente tem essa parte aqui, e agora é só substituir pela constante 6, e para tirar isso aqui, a gente quer o V isolado, a gente quer trabalhar, quer descobrir a velocidade, qual vai ser a velocidade com a resistência do ar. Então a gente vai dar um jeito de isolar esse negócio. O que a gente faz? A gente multiplica ambos os termos por um termo da nossa escolha, que vai agradar e vai resolver o nosso problema. Então vai ser multiplicar por 1 sobre o fator integrante, que aí a gente cancela esse fator integrante aqui. E do outro lado a mesma coisa. Então a gente já cancelou, já achamos o nosso V, massa vezes gravidade K, continua aqui do mesmo jeito, porque ele já tem um fator integrante aqui, então cancela, corta um com o outro. E aqui não tem, então vai multiplicar. Só que aí era para ele estar no denominador. Ao passar para o numerador, ele vai ficar negativo, que ele é kT sobre m. Ao passar para o numerador, vai ficar menos kT sobre m. Então aqui a gente tem nossa fórmula, não mexi nada, só troquei de lado esses termos aqui. Aqui, só repetir ela aqui de volta. Só que, nesse problema, para a gente continuar desenvolvendo esse negócio, a gente tem uma constante que seria interessante a gente tirar. O que a gente faz para isso? A gente tem um PVI. No tempo zero, a velocidade é zero. Então a gente substitui esses valores aqui. Velocidade zero aqui e tempo zero aqui. Velocidade zero aqui, tempo zero aqui. Esse negócio aqui vai dar tudo zero. E elevado a zero é 1. Então acaba que é zero igual a mg mais a constante 6. Constante 6 é igual a menos mg sobre k. Então jogando esse negócio aqui, esse C6 aqui, nessa equação que a gente já tinha achado, a gente acha ela só com as variáveis que a gente pode possuir, que é massa, gravidade, constante. Então aqui, tá aqui no jeito, ó. Depois de trabalhar um pouquinho com ela, né, fazer distributiva, vai ficar desse jeito, a gente percebe que tem um mg sobre k. Então bota em evidência, vira essa fórmula aqui, da velocidade em relação ao tempo com a resistência do ar. A gente também pode ser que seja interessante em alguma ocasião saber, né, a posição dessa massa no tempo. Então a gente pode fazer o seguinte, achar a equação da posição. O que a gente faz para isso? A gente sabe que a variação da posição em relação ao tempo é velocidade, correto? Dy sobre dt, ou então dyt, que a gente sabe que é a velocidade nossa que a gente está trabalhando em relação ao tempo. Então a derivada de y em relação ao tempo é velocidade. Então a integral da velocidade será a posição. Aqui, ó, a integral da velocidade em relação ao tempo, dt, vai ser a posição, yt ou então só y mesmo. Depende da notação, qualquer um que preferir. Os dois estão passando a mesma mensagem. Então aqui o nosso yt vai ser a integral da nossa velocidade. A nossa velocidade é o quê? Esse trambolho todo aqui. A gente joga ele lá, ó, dentro da integral. Jogamos ele aqui dentro da integral. Então agora a gente só tem que integrar esse negócio, que é a parte simples. A teoria toda, o complexo já foi, agora é só conta. Esse mgk pode sair, porque é uma constante, vai sobrar isso aqui. A gente pode distribuir entre duas derivadas. Uma de 1 e a outra de... O menos eu já tirei, então a outra é de e elevado a menos kt sobre m. As duas dt. Integral de 1 é o próprio t. dt, né? 1 dt é o próprio t. Mais uma constante 7 pertencente aos reais. E menos, a integral desse negócio vai ser 1 sobre km, menos km, vezes ele mesmo, mais uma constante 8, também pertencente aos reais. Então agora a parte mais fácil ainda, que é só sair distribuindo esse negócio, resolvendo, né? Essa parte aqui, por exemplo, o m vai para cima, o k vai para baixo, só que tem um menos, então fica mais. Como eu disse, o m vai para cima, o k vai para baixo, fica mais. Vezes o próprio e menos kt, tá aqui no jeito. Mas as constantes que estão aqui, a gente vai somar elas, vai formar uma constante 9, pertencente também aos reais. Aqui, ó, constante 9. Então, nosso yt é mg. Agora fazendo a distributiva já, a parte mais simples ainda, só multiplicar pelo t. Aqui também m ao quadrado, g, k ao quadrado, aqui tudo no jeito. E multiplicando aqui também pela constante. Só que todo esse valor aqui é constante. Massa é constante, gravidade é constante, k é constante. Então a gente só chama de uma constante zero. A
chama ela de constante zero também pertencente aos reais. Dessa forma, a gente tem esse YT, eu só coloquei esse MGK aqui em evidência. Na verdade, aqui o MGK sumiu, né? Porque ele já foi integrado nessa constante zero. Então, eu coloquei o MGK em evidência. Aí sobrou o que aqui? Sobrou um T. Aqui vai sobrar MKE. MKE. E a constante aqui que já está com o MGK inserido nela. Então, agora, novamente, para tirar essa constante, a gente vai trabalhar com o PV que a gente já tem, que é na posição zero. No tempo zero, a posição também é zero. Então, vem um zero aqui, vem um zero aqui e vem um zero aqui em cima. Vem um zero aqui, zero aqui, zero aqui em cima. Isso aqui com zero vai transformar isso tudo aqui num zero. Ai, espirrei. Eu vou transformar esse todo expoente aqui num zero. E L vai dar zero, vai dar 1. Então, acaba que é esse MGK aqui, vezes M multiplicando 1 sobre K. M multiplicando 1 sobre K. E esse MGK aqui vai ficar negativo porque eu passei para o zero, passei eles para lá. Para o C0 ficar para constante ficar isolado. Então a gente multiplicando esse negócio que a gente tem um menos M ao quadrado, GK ao quadrado. Então agora a gente pega ela e joga já na nossa equação que a gente tinha. Nossa equação aqui, ó. Em cima. É ela mesma, só que agora esse aqui vai vir aqui. Que é o nosso YT aqui, MG, igual aqui em cima. Vou deixar aqui para comparar. É o MGK, T mais esse negócio todo, T mais esse negócio todo. E agora a gente joga ela aqui, ó, tá vendo? Só que agora dá pra perceber que ela também pode ser aderida aqui nesse termo comum entre todos. Então a gente só tira aqui, né, esse termo comum, tirar esse termo comum daqui, que é mg sobre k, mg sobre k. E o que sobrar, que é menos m sobre k, a gente bota aqui no meio também, porque já colocou em evidência. Essa é a nossa equação aqui da posição. Essa aqui é a resolução do problema do exemplo, né? Exemplo, na verdade, 3.2.2.4. Que ele diz o seguinte: tem uma massa de 75 kg está caindo. Velocidade começa a cair. Beleza. E aqui a única força atuante, né? É o peso nesse momento, né? Que ela está começando a cair. Não tem resistência do ar porque ela está parada. Aqui, ó, na velocidade zero, como a gente sabe que a resistência do ar ela é diretamente proporcional à velocidade. Se a velocidade é zero, então ela não existe também, a resistência do ar. Então aqui está começando, só tem uma força peso atuante. E fala que a massa é 75 kg e o K, que é a constante que aparece nessas equações de velocidade e posição com resistência do ar, o K é 5 kg por segundo, beleza. Depois de 15 segundos, no tempo 15, esse camarada ele abriu o paraquedas. Então agora a gente tem uma resistência do ar aqui. Na verdade, esse processo todo aqui, entre o tempo 0 e o tempo 15, já tinha resistência do ar. Só que eu não representei aqui porque é no tempo 0. Aqui, nesse momento, tem uma resistência do ar, igual daqui até aqui, só que a resistência do ar é diferente, porque agora ele abriu um paraquedas, que vai fazer com que essa resistência seja muito maior, porque a resistência do ar é diretamente proporcional a esse K também. Então agora, né, ao ter o paraquedas, então essa resistência do ar ela sai de 5 kg por segundo para 115 kg por segundo, um aumento bem considerável. Então está pedindo para a gente calcular a velocidade limite desse negócio. O que a gente faz? A gente começa calculando aqui a velocidade que ele vai estar nesse momento. No final das contas, acabou que nem precisou. Só que, né, não faz mal. A velocidade nesse momento vai ser o quê? A equação que a gente já conhece. Vt igual a mg sobre k, a parêntese 1 menos e elevado a menos kt sobre m, fecha parênteses. Essa é a equação aqui da velocidade com resistência do ar, que a gente já resolveu anteriormente. Tem outros vídeos junto que mostra que a gente resolveu, essa que é a equação que a gente conseguiu. Então, na velocidade, no tempo 15, a gente não sabe a velocidade, e a gente vai lançar o tempo 15 aqui, ó. O tempo não tem aqui, tem só aqui no expoente, então só muda aqui o expoente. Então, agora aplicando todas as variáveis que a gente já sabe, que é o K, o M e o G, que são as únicas variáveis que tem nessa... Na verdade, nem variáveis, né? Constante. A gente vai lá e descobre a velocidade nesse tempo aí. Na verdade, a variável seria só o tempo, o resto é tudo constante.
Então, a gente substituindo 75 kg na massa, 9,8 metros por segundo ao quadrado na gravidade, 5 kg por segundo no K, e tanto para esses expoentes aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai achar uma velocidade no tempo 15 de 92,92172 metros por segundo. Ok, achamos a velocidade aqui quando ele abriu o paraquedas, né, uma velocidade muito grande, em quilômetros por hora. Esse negócio vai dar em torno de 92,92, né? 92,92, 3,6. Isso vai dar 334 quilômetros, parece. Uma velocidade muito grande, só com 15 segundos de queda. Então, né, o paraquedas se torna muito útil nesse momento, porque senão o estrago vai ser feio. Então, abrindo o paraquedas, a gente vai, para saber a velocidade limite, a gente vai ter que trabalhar com a seguinte ideia. No momento que abre o paraquedas, a velocidade vai começar a diminuir. Só que chega no momento que essa velocidade não vai. A pessoa não tem como ela parar no meio do caminho, por causa da resistência absurda do paraquedas. Ela não vai diminuindo para cima, ela chega numa velocidade limite. Então qual que vai ser a ideia? A gente vai supor que o tempo ele é infinito. A gente vai supor que essa pessoa ficou caindo por um tempo infinito. Em algum momento desse tempo infinito, ela vai atingir a velocidade limite. Então o que a gente faz? O limite da velocidade com o tempo tendendo a infinito. Então, nosso VT aqui vai ser substituído pela equação da velocidade que a gente tem. E o único momento que aparece T nessa equação é no expoente do E. Então, o que acontece aqui? Ao colocar o infinito nesse expoente, a cada momento que a gente aumenta esse número, esse E passa a ser menor. Então, tendendo a infinito, esse E tende a zero. Igual aqui, ó. Tendendo a infinito nesse tempo, esse E vai tender a zero. Então, acaba que essa fórmula se resolve de uma forma muito simples, por causa que vai ficar mg sobre k vezes 1 menos 0, que é o próprio mg sobre k. Aqui, ó. Então, com o tempo tendendo a infinito, não tem nada a mexer mais, resolvemos esse limite. Então, agora a velocidade limite vai ser só essa equação mesmo, que é o que a gente tem. E substituindo os valores, 75 na massa, 9,8 na gravidade, 115 e não 5 na constante, a gente vai achar 6,681 metros por segundo, que é a velocidade limite que esse camarada vai atingir, que é uma velocidade em quilômetros por hora em volta de 24 quilômetros, uma velocidade que permite uma queda bastante saudável e feliz para todo mundo da família. Muito obrigado pela atenção.